Eu passei anos tentando apagar da minha memória o que aconteceu, mas tem coisas que a gente não consegue esquecer, não importa quanto tempo passe. Imagina ser abusada pelo seu padrasto, pelo seu tio e até pelo seu próprio irmão. Tudo ao mesmo tempo. Você pode imaginar isso? Como você reagiria? O que você faria se a dor fosse tão grande que só restasse uma vontade insaciável de vingança? A história que eu vou contar agora não é só sobre o que fizeram comigo, mas sobre o que eu fiz para me vingar. E se você acha que alguém como eu poderia ser fraca, te garanto. Você vai se surpreender. Porque quando você é empurrada até o fundo do poço, a única opção que sobra é lutar. E eu lutei. Olá, minha gente. Eu sou Marlene Soares da Silva, tenho 75 anos e moro em São João da Barra, uma cidade pequena e tranquila aqui no estado do Rio de Janeiro. Quem me conhece sabe que eu sou daquelas que não tem medo de falar a verdade, mesmo que doa. E o que eu vou contar hoje? É uma história que, se eu não tivesse vivido, eu mesma não acreditaria. Mas antes de continuar, a equipe desse canal mandou eu avisar que eles estão perto de bater 10 mil inscritos no canal e falou que vai fazer um sorteio de R$ 100 para a pessoa que for inscrita aqui no canal. Para participar, é só deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrita. E colocar nos comentários de onde você está assistindo minha história. Quero saber se tem alguém aí de bem longe ou se somos todos vizinhos de cidade. E quantos netinhos você tem, minha querida? E eu adoro saber das histórias de cada um. Me fala aí. Agora vamos continuar a história. Naquela época, era em 1967. Eu tinha apenas 17 anos, mas a vida já tinha me ensinado coisas que muita gente só aprende depois de muita dor. Eu morava com a minha mãe, Dona Maria Soares, uma mulher forte e guerreira que era costureira, e vivíamos numa casinha simples, no centro de São João da Barra. A casa era pequena, mas sempre tinha o cheiro do café que ela fazia de manhã, e as paredes, embora um pouco gastas, guardavam os ecos de muitas risadas. Minha mãe trabalhava muito, costurava o dia todo, e quando não estava fazendo isso, estava sentada na varanda, que tinha uma vista linda para o rio. Naquela varanda, sempre tinha uma mesa de madeira, onde meu irmão, Joaquim, de 21 anos, e eu costumávamos jogar dominó com ela depois de um longo dia de trabalho. O som das peças batendo na mesa era um dos poucos momentos de paz na minha vida. Era lá que, mesmo no meio das dificuldades, minha mãe conseguia sorrir, e era ali também que eu sentia que ainda havia algum tipo de normalidade, mesmo que por pouco tempo. Meu pai, o seu Antônio, tinha falecido quando eu ainda era bem pequena. Lembro como se fosse ontem o dia em que ele foi embora. Era uma manhã fria, e ele estava na cama, com o rosto cansado de tanto lutar contra a doença de câncer. A saudade de meu pai nunca saiu de dentro de mim. Ele morreu antes de eu entender o que era realmente a vida, mas minha mãe, Dona Maria, sempre fez de tudo para que a gente não sentisse sua falta. Ela era tudo para a gente, mãe, pai, amiga. Mas a falta dele estava ali, e de alguma forma, sempre nos lembrávamos dele quando olhávamos para aquela varanda, onde ele costumava ficar sentado com a gente. Mas com o tempo, a nossa casa começou a mudar. Eu tinha meus sonhos, meus medos, e como toda jovem, acreditava que a vida poderia ser diferente, que talvez algum dia eu encontrasse a felicidade plena. Até que, aos 17 anos, algo mudou de forma definitiva. Foi quando meu padrasto, José da Silva, entrou na nossa casa. Ele era diferente de tudo o que eu conhecia. Ele chegou meio tímido, mas aos poucos foi ganhando espaço na vida da minha mãe. Ele e minha mãe começaram a conversar mais, e eu fui ficando observando com aquele olhar de quem sente que algo não está certo. José tinha um jeito estranho. A princípio, parecia um bom homem, mas o que eu não sabia era que ele viria para destruir tudo o que eu acreditava ser seguro. Mas, ao mesmo tempo, tinha o meu irmão Joaquim, que, embora fosse bem mais velho que eu, também estava começando a mudar. Ele era um bom rapaz, ou pelo menos era assim que eu queria acreditar. Eu, com 17 anos, estava aprendendo a ser mulher, a ver o mundo de outra maneira,
mas não imaginava que as pessoas mais próximas de mim, as que eu deveria confiar, iriam me trair de uma forma tão cruel. Tudo parecia normal naqueles primeiros dias. José começou a passar mais tempo em casa, conversando com minha mãe. Mas o que ele não sabia era que a minha percepção não era cega. Eu sabia que algo estava para acontecer, e mesmo jovem, eu tinha um pressentimento de que a minha vida, a nossa vida, estava prestes a dar uma reviravolta. Eu sempre fui muito próxima de minha mãe, Dona Maria. Lembro bem das tardes em que me sentava ao lado dela, na máquina de costura, ajudando no que podia. Ela passava o dia inteiro costurando, fazendo vestidos, consertando roupas, e eu estava sempre ali, ao seu lado, ouvindo suas histórias, suas palavras de sabedoria. Ela sempre dizia: "Filha, o tempo passa rápido demais. Quando você terminar o seu estudo, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Vai ser alguém na vida. Não deixe de procurar uma profissão, não importa o que aconteça, porque o tempo não espera por ninguém." Era uma frase que ela repetia quase todos os dias. Eu, com meus 17 anos, às vezes achava que ainda tinha muito tempo para pensar no futuro, mas minha mãe não deixava passar. Ela queria que eu fosse mais do que ela foi. Queria que eu tivesse a chance de ser alguém importante. E eu sabia que ela tinha razão. O tempo realmente voava, e o estudo era uma maneira de eu me escapar da realidade difícil em que vivíamos. Mas apesar de tudo, as palavras dela pareciam ecoar mais fundo quando o clima na casa começou a mudar. Eu ajudava minha mãe nas costuras, o que me dava algum alívio das tensões que já estavam começando a tomar conta de nossa vida. Mas o que minha mãe não sabia era que, enquanto ela estava focada no trabalho e nas minhas lições de vida, eu estava começando a perceber as mudanças dentro de casa, principalmente com o meu padrasto José. Ele, que antes era um homem aparentemente calmo, foi se tornando cada vez mais presente e invasivo, sempre tentando se aproximar de mim de uma maneira estranha, algo que eu não conseguia entender na época. Às vezes, quando minha mãe estava distraída, ele ficava me olhando de um jeito diferente, e isso me deixava desconfortável. Eu queria acreditar que eu estava vendo coisas que ele não passava de uma pessoa que estava apenas tentando se ajustar à nossa vida. Mas, naqueles dias, a sensação de que algo estava errado foi se intensificando. Minha mãe, sempre preocupada com o nosso bem-estar, insistia que eu fosse para a escola, que estudasse, que me dedicasse aos livros. Ela me dizia com tanto carinho: "Filha, tudo o que você tem é a sua educação. Não deixe de procurar o seu lugar no mundo, não importa o que aconteça." Mas enquanto eu tentava focar no que ela me ensinava, a realidade da casa, a presença do meu padrasto e o comportamento estranho de Joaquim começaram a me afetar cada vez mais. Aquelas tardes na varanda, com a mesa de dominó, pareciam um passado distante, e a casa, que um dia foi um refúgio de amor e calor, agora começava a se tornar um lugar cheio de tensão, como se uma sombra estivesse pairando sobre todos nós. Eu não sabia ainda o que estava por vir, mas a sensação de que minha vida estava prestes a mudar para sempre era cada vez mais forte. Era uma terça-feira comum, pelo menos parecia ser. Minha mãe, Dona Maria, tinha saído para levar um vestido que ela fez para a Dona Margarida, uma cliente fiel que sempre a contratava para fazer peças bonitas. Era um vestido vermelho deslumbrante, cheio de detalhes e cuidado. O tipo de vestido que fazia minha mãe se sentir orgulhosa de seu trabalho. Eu, como de costume, fiquei em casa. Minha mãe me dizia sempre para cuidar da casa e dos meus estudos, então estava ali, fazendo nada mais do que a rotina de sempre. Meu irmão Joaquim ainda estava trabalhando no bar do seu Jonatas, onde ele passava as manhãs e tardes. Ele sempre gostou daquele trabalho, mas eu sabia que ele ainda estava tentando encontrar um caminho melhor, como todo jovem cheio de sonhos. Então, naquele dia, fiquei sozinha em casa com meu padrasto, José, que tinha ficado lá para descansar. Acordei mais tarde do que de costume. A casa estava quieta, e o único som que eu ouvia era o do vento batendo nas janelas. Levantei-me da cama, ainda com a camisola que minha mãe havia feito para mim,
Um presente que ela me deu no meu aniversário de 17 anos. Era uma camisola linda, toda de renda, branca, com detalhes delicados, algo que me fazia sentir protegida, como um abraço materno. Eu ainda estava com o cabelo desarrumado, como qualquer menina ao acordar, e fui direto para o banheiro, sem pressa. Eu estava escovando os dentes quando ouvi passos atrás de mim. Olhei para o espelho e vi a sombra de meu padrasto, José, na porta do banheiro. Ele estava parado ali, me olhando de um jeito estranho, quase fixo. O coração começou a acelerar, e eu não entendi exatamente o que estava acontecendo, mas havia algo errado. Ele começou a me elogiar, mas não eram elogios normais, como eu estava acostumada a ouvir. Ele disse com uma voz baixa e arrastada: "Você é mais bonita que a sua mãe, sabia? Eu nunca tinha reparado o quanto você cresceu. E você é filha mesmo dela? Porque não parece nada com ela." Eu fiquei sem reação. As palavras dele estavam me paralisando e um frio gelado foi subindo pelas minhas costas. Algo dentro de mim gritou para eu me afastar, para correr, mas eu não conseguia me mover. Ele ficou ali, me olhando, de uma maneira que eu nunca tinha visto antes, como se eu fosse um troféu que ele queria conquistar. Eu tentei respirar fundo, mas não consegui. Quando terminei de escovar os dentes, ainda com o medo crescendo dentro de mim, eu decidi sair do banheiro. Só queria voltar para a cozinha e esperar que minha mãe voltasse logo, mas quando eu passei pela porta tentando empurrar ele, José estava bem à minha frente. Num movimento rápido, ele me empurrou de volta para dentro do banheiro e me prendeu contra a parede. Eu não sabia o que fazer. Eu não tinha força para me afastar dele, e o pavor tomava conta de mim. Foi então que ele me agarrou com força. Ele me puxou para mais perto, e eu tentei me desvencilhar, mas não consegui. Ele estava mais forte que eu, mais rápido. Eu dei um grito, sem saber se alguém me ouviria. "Solta, solta!" eu gritei, mas ele só apertou mais os braços, me mantendo contra a parede. Foi quando ele começou a me beijar no pescoço, e eu senti o terror se misturar com o desespero. Ele estava me segurando com uma força que eu não sabia de onde vinha, e a única coisa que eu conseguia pensar era: não, não pode ser verdade, isso não está acontecendo. Ele me ameaçava baixinho, com uma voz rouca, dizendo que, se eu contasse para minha mãe, ele iria destruir nossa família inteira. "Não adianta contar, menina, nem a sua mãe vai acreditar em você. Eu não amo ela mesmo, você sabe disso. E se você falar, vou acabar com tudo." Essas palavras ficaram martelando na minha cabeça, e eu não conseguia parar de pensar nelas. Ele parecia estar em controle, e eu, completamente paralisada pela situação, não sabia o que fazer. Mas então, o rangido da porta da frente, um som familiar, cortou a tensão. Minha mãe estava chegando. José, como se tivesse sido atingido por um raio, me soltou rapidamente, e eu quase caí no chão. Ele se afastou, ajeitou a roupa e, com um sorriso estranho, saiu do banheiro, indo em direção à sala. Eu fiquei ali, parada, sentindo o coração pulsar forte, a respiração ofegante, sem saber o que fazer, sem saber como reagir. Mas uma coisa eu sabia: minha vida havia mudado para sempre naquele instante. Minha mãe entrou e, ao me ver tão quieta e tensa, perguntou se estava tudo bem. Eu só consegui balbuciar algo sem sentido, e ela não percebeu o que realmente acontecia. Mas naquele momento, eu soube que nada seria o mesmo. Já era meio-dia e o cheiro do almoço invadia a casa. Minha mãe estava na cozinha, fazendo o arroz, o feijão e aquele frango delicioso que ela sabia que meu irmão e eu adorávamos. Tudo estava no seu ritmo habitual, mas a tensão dentro de mim parecia fazer o tempo passar mais devagar. Eu estava sentada na sala, com a cabeça a mil, tentando processar o que tinha acontecido naquela manhã. José, aquele desgraçado, já estava na mesa, como se nada tivesse acontecido. Aquele homem preguiçoso, que não levantava um dedo para ajudar em nada, estava sentado, esperando que minha mãe colocasse o prato de comida na frente dele. Ele parecia tão despreocupado, tão tranquilo, como se estivesse no controle de tudo, como se fosse o dono da casa. E eu, ali,
com o coração apertado, pensando nas palavras que ele tinha me dito. Se você contar para sua mãe, eu vou destruir a sua família. Nem a sua mãe vai acreditar em você. Eu não amo ela mesmo, e você sabe disso. Aquelas palavras ecoavam na minha cabeça como um grito ensurdecedor, uma sentença que parecia me paralisar. Eu queria contar tudo, gritar para minha mãe que aquele homem não passava de um monstro, mas aquele medo, aquela ameaça de destruir tudo o que eu amava, me impedia. Eu não sabia o que fazer. Meu corpo queria reagir, mas minha mente estava presa àquelas palavras cruéis. Naquele momento, a comida já estava pronta. Minha mãe entrou na sala, colocando os pratos com cuidado na mesa. Ela parecia tão cansada, tão dedicada ao que fazia, mas não via o perigo que estava ali, bem debaixo do seu nariz. Eu olhava para ela, tentando encontrar forças para falar, mas a sensação de impotência era esmagadora. José estava sentado à mesa, com aquele sorriso falso, como se fosse um santo, como se não tivesse feito nada. Eu não quis almoçar naquele dia. A comida parecia estar me sufocando, e eu só queria que aquele momento passasse rápido. Não conseguia tirar da minha cabeça o que tinha acontecido. Era como se eu estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Mas algo dentro de mim, uma voz pequena, me dizia: "Você tem que fazer algo. Não pode deixar sua mãe com esse monstro." A cada garfada que minha mãe dava, parecia que o mundo estava girando mais devagar. Eu não conseguia comer, minha garganta estava apertada, e o medo e a culpa me consumiam. Eu sentia que não podia mais ficar quieta, mas ao mesmo tempo não sabia como agir. Não queria perder minha mãe, não queria destruir a nossa família, mas aquele homem estava destrutando tudo aos poucos, e eu não podia deixar ele continuar. Aquela tarde parecia eterna, e enquanto minha mãe e José conversavam à mesa, eu me perdia em meus pensamentos. Eu sabia que precisava tomar uma atitude. Eu não podia mais ser cúmplice daquilo, mesmo que estivesse com medo de perder tudo. Algo dentro de mim gritava que eu não podia permitir que ele fizesse aquilo com a minha mãe. Eu sabia que, no fundo, ela merecia mais do que aquilo. E eu, ao olhar para ela, sabia que se eu não fizesse nada, a culpa seria minha também. Naquela tarde, quando o relógio já marcava as horas mais quentes do dia, meu irmão Joaquim chegou em casa, vindo do bar de seu Jonatas. Eu estava na sala, com a mente a mil, tentando lidar com tudo o que acontecia dentro de mim, quando ouvi os passos dele. Joaquim era sempre aquele rapaz descontraído, com um sorriso fácil, que até em momentos de dificuldade conseguia manter uma boa aparência. Ele não sabia o que eu estava passando, e eu tentava ao máximo esconder a angústia que me consumia. Ele entrou, tirando o chapéu e o avental do trabalho, e foi até a mesa, como sempre, esperando que minha mãe lhe perguntasse como tinha sido o dia. Mas, naquela tarde, o que me chamou a atenção não foi a conversa entre ele e minha mãe. Foi a maneira como meu padrasto, José, veio rapidamente assim que Joaquim chegou. José foi até ele como se fosse o melhor amigo do mundo, e eu vi o olhar deles. Era um olhar diferente, algo que não me escapou. Eles começaram a cochichar baixinho, como se estivessem compartilhando um segredo que não deveria ser ouvido. Joaquim, com aquele saco nas mãos, parecia não perceber o que estava acontecendo. Ele estava tão acostumado com a presença de José que para ele era natural aquela proximidade. Eu fiquei observando, ainda sentada no sofá, sem querer ser vista. Sabia que tinha algo errado. A convivência deles era estranha, não como a relação entre pai e filho, mas mais como uma amizade entre dois homens que se entendiam de uma maneira torta, como se houvesse uma cumplicidade escondida. Joaquim, mesmo sem perceber, estava sendo enganado. José tratava ele como se fosse um filho, mas eu sabia que aquilo não passava de uma fachada. Eu sabia, porque via o que ele fazia com minha mãe, que José só queria uma coisa: ter o controle total sobre todos nós. Quando Joaquim estava perto de mim, eu tentei puxar conversa, mas ele parecia distante, como se estivesse mais envolvido com o que José estava dizendo do que comigo.
Ele olhou o saco que carregava e, com um sorriso, me disse que José tinha pedido para ele trazer algumas coisas do mercado para ele, como se fosse algo comum. Mas eu sabia que ali era a cachaça que José tinha mandado ele trazer do bar. E então o comportamento de meu irmão estava começando a mudar. Ele gostava de José. E, de certa forma, ele via nele uma figura paterna, uma pessoa que se importava com ele, já que não tinha mais o nosso pai. Mas o que Joaquim não sabia era que José estava apenas jogando com ele, manipulando sua necessidade de ter um pai para enganá-lo. Ele se aproveitava da ausência de nosso pai e da saudade de Joaquim para fazer com que ele acreditasse que ele era digno de confiança. José queria que meu irmão acreditasse que ele era um bom homem, mas o que ele não via, o que não conseguia enxergar, era que José estava usando dele para cumprir seus próprios interesses. Eu senti uma raiva tão grande ao ver aquela cena. Eu queria que Joaquim visse a verdade, mas ao mesmo tempo sabia que ele não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Ele gostava de José porque não sabia o que ele realmente era. Ele estava tão influenciado pela falta de uma figura paterna que se deixava levar por tudo que o padrasto dizia e fazia, acreditando que ele estava ali para protegê-lo, quando, na realidade, José só queria usar da confiança dele para manter o controle sobre a casa. Isso me dava um aperto no peito, porque, de alguma maneira, meu irmão estava sendo manipulado, e eu não sabia como fazer para tirá-lo daquele caminho. Eu sabia que, se José tivesse o que queria, ele também iria destruir a vida do Joaquim, da mesma forma que estava fazendo com a minha. Na manhã seguinte, minha mãe estava ocupada com seus planos de ir à feira comprar material para o seu trabalho de costura. Ela tinha que fazer isso, porque a demanda por suas roupas estava crescendo e o dinheiro que ela ganhava com isso ajudava a sustentar a casa. Ela me disse que não sabia que horas voltaria, mas que eu deveria ficar em casa para terminar o almoço. Faltava pouco, só a galinha para fritar e o arroz para cozinhar. Quando ela disse que iria sair, meu coração gelou. A ideia de ficar sozinha em casa com José me dava uma sensação de pavor que eu não conseguia explicar. Eu queria que minha mãe que ficasse ali comigo, que não me deixasse sozinha com ele. Mas sabia que isso era impossível, ela precisava sair, e eu teria que enfrentar aquela situação novamente. Foi então que, ao olhar para ela, algo dentro de mim se rompeu. Eu não consegui mais suportar a ideia de esconder o que estava acontecendo. Aproveitei o momento, quando José não estava por perto, e resolvi falar a verdade. Não podia mais guardar aquele segredo. Eu só queria que minha mãe acreditasse em mim. Com a voz trêmula, eu comecei a falar. Mãe, tem algo acontecendo. Eu não sei o que fazer, mas o José... Eu não consegui completar a frase. As palavras pareciam me escapar, como se algo estivesse me impedindo de contar tudo. Mas minha mãe, ao me ouvir, não teve a reação que eu esperava. Ao contrário, ela me olhou com uma expressão de confusão, como se eu estivesse dizendo algo completamente absurdo. José? O que você está dizendo, filha? Eu conheço o José. Ele jamais faria isso. Você deve estar confundindo as coisas. Ele é um bom homem. Eu sei o que está dizendo, mas você precisa parar com essas besteiras. Não vai ajudar em nada. Ela falava com calma, tentando me convencer de que estava inventando algo que não tinha fundamento. Eu sei que você não gosta muito dele por ele ter substituído seu pai, mas isso é normal. Você ainda vai entender. Vocês dois vão se dar bem com o tempo. Eu fiquei sem palavras. Minha mãe estava tentando justificar as atitudes dele, tentando me fazer ver que eu estava errada. Ela achava que eu estava inventando tudo, que era só uma reação da minha parte por ela ter substituído meu pai por José. Mas eu não estava inventando nada. Eu só queria que ela acreditasse em mim, que soubesse que o que estava acontecendo era real e que não era coisa da minha cabeça. Mas, mãe, por favor, acredita em mim. Você não sabe o que ele tem feito. Não é só coisa da minha cabeça. Ele está me machucando. Eu disse, a voz embargada pela dor e pela frustração. Mas ela não parecia disposta a ouvir. Ela olhou para mim, deu um suspiro e, com aquele olhar de quem tenta acalmar a situação, disse:
Vai terminar o almoço, menina. Eu já vou. E com um beijo na minha testa, ela saiu de casa, deixando-me ali, com o coração despedaçado, sentindo que mais uma vez eu estava sozinha, sem ninguém para me apoiar. Eu fiquei parada por um momento, sem saber o que fazer. Queria gritar, queria que ela visse o que estava acontecendo, queria que ela acreditasse em mim, mas tudo o que eu sentia era o peso de não ter sido ouvida, de ter sido ignorada. Eu sabia que estava lutando contra algo muito maior que eu. José estava na minha casa, tentando destruir minha vida e a da minha mãe, e ela estava cega para isso. Eu fui até a cozinha, tentando terminar o almoço, mas a minha mente estava a mil. Como eu ia continuar vivendo ali, sabendo o que estava acontecendo, sem poder fazer nada? Como convencer minha mãe de algo tão terrível se ela não estava disposta a acreditar? Eu só queria que alguém, qualquer um, visse a verdade. Naquele dia, eu estava aliviada por saber que meu tio Roque estava por perto. Ele estava na parte de trás da casa, consertando um tubo que estava dando vazamento na parede. Ele era pedreiro, e sempre que ele estava por ali, sentia uma segurança maior. Ao menos ele estava ali para dar uma mãozinha para minha mãe com a casa. Meu irmão Joaquim também não foi trabalhar naquele dia. Ele estava de folga, e, como sempre, acabou ajudando meu tio no que podia. José, meu padrasto, estava sentado na mesa da varanda, como sempre, fazendo nada. Era irritante vê-lo ali, enquanto todos se esforçavam para fazer alguma coisa. Mas naquele momento, minha preocupação estava em outro lugar. Eu me sentia exausta com o peso do dia a dia, com os silêncios que eu precisava suportar, com os olhares e atitudes de quem parecia não perceber o quanto eu estava sofrendo. Quando meu tio terminou de consertar o tubo, José chamou-o para jogar dominó. Eu vi os três se sentando na varanda, com as gargalhadas e conversas que, até aquele momento, pareciam tão distantes de mim. Estava cansada. Eu só queria terminar o almoço, como minha mãe me pediu. Não queria me envolver com o que estava acontecendo lá fora. Fui para a cozinha e, enquanto mexia nas panelas, olhei pela janela. Meus olhos encontraram Joaquim vindo da cozinha, trazendo 3 copos. Eu sabia o que ele estava indo fazer. Encher aqueles copos de cachaça. Ele, que raramente bebia, estava sendo influenciado pela presença de José. Vi o modo como ele tentava ser aceito por ele, como uma forma de se conectar, de ser parte daquilo que ele achava ser uma figura de autoridade. Isso me fez sentir uma dor no peito. Joaquim não sabia, mas estava sendo puxado para um caminho que não era o dele. Por volta das 11h30, decidi ir até a varanda e avisar que o almoço estava pronto. Disse que quem quisesse comer, podia vir. Já havia almoçado sozinha, pois não queria dividir a refeição com aqueles homens. Eu estava com o estômago apertado, cheia de sentimentos conflitantes. Quando cheguei à varanda, observei os 3, já visivelmente embriagados. A cachaça tinha tomado conta deles, e mesmo Joaquim, que normalmente não bebia, estava embriagado, como se estivesse tentando fazer as vontades de José. Então, foi quando José, ao ouvir eu dizer que o almoço estava pronto, gritou: "A única coisa que quero almoçar é você." E meu tio e Joaquim começaram a dar risada, olhando para mim de um jeito estranho, como se me desejava. E foi aí que José cochichou algo com eles. E eles de repente se levantaram, vindo em minha direção. Naquele momento senti um calafrio e meu corpo travou. Não tive reação de correr, mas fui direto para a cozinha, achando que meu irmão estava brincando. Não acreditei que meu próprio irmão poderia fazer aquilo comigo. Eles me segurou na cozinha os 3, e José começou a tirar minha roupa e começou a me abusar enquanto meu tio e meu próprio irmão me segurava de forma covardemente. Foi quando eu consegui me soltar gritando com uma mistura de raiva e ódio. Peguei o garfo que estava na pia e, para me proteger, enfiei no peito de José e saí correndo, chorando desesperada pelo que tinha feito. Mas naquele momento eu vi minha mãe chegando e corri para falar com minha mãe. Cheguei pegando no braço dela desesperada, chorando. "Mãe, eles 3 me abusou, eu te falei, mãe, e a senhora não me escutou." "Eles 3 quem, menina?"
disse minha mãe com a voz desesperada. O José, meu tio e o Joaquim, disse eu. Quando minha mãe entrou pela porta, ela parou de repente. A cena que viu ali, naquela sala, era muito diferente do que ela imaginava. José, meu padrasto, estava no chão, com o rosto inchado de cachaça e uns furos no peito todo melado de sangue, com o garfo na mão. Joaquim, meu irmão, estava ao seu lado, visivelmente abalado e embriagado, mas sem saber o que fazer. E perto deles estava meu tio Roque, ainda sem saber como reagir diante da situação. A cena era confusa, e por um momento, tudo ficou em silêncio. Minha mãe olhou para mim, depois para José, e com um tom de voz tremendo perguntou: José, o que aconteceu aqui? Como você pôde fazer isso? José, em um estado de embriaguez, mal conseguia levantar a cabeça. Ele estava perdido, talvez em suas próprias mentiras, talvez nos seus próprios erros. Minha mãe olhou para ele com dor nos olhos e questionou novamente, mais firme: Por que você fez isso com minha filha? Como você pôde fazer algo tão cruel com ela? Eu senti uma mistura de emoções dentro de mim, mas a maior delas foi a sensação de alívio. Alívio por finalmente alguém ter visto o que estava acontecendo. Alívio por finalmente poder colocar para fora tudo o que tinha guardado. Mas também senti tristeza. Tristeza por ver que a situação tinha chegado a esse ponto e que agora as consequências seriam inevitáveis. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, virou-se para mim. Filha, desculpa, eu devia ter acreditado em você. Suas palavras eram carregadas de dor e arrependimento. Ela duvidou que eu estava sofrendo e talvez, de alguma forma, ela se sentisse culpada por não ter acreditado nos sinais. Mas naquele momento, eu soube que, apesar do que acontecera, minha mãe queria me proteger. Eu olhei para ela com o coração apertado, mas com uma calma que eu não sabia que possuía. Mãe, você não acreditava, mas agora acredita e sabe o que fazer. E juntos vamos dar o próximo passo. Eu não vou mais me calar. Não posso mais viver com medo. E eu não quero que você viva com medo também. O peso das palavras de minha mãe ainda pairava no ar, como uma neblina densa. A situação estava acontecendo de uma forma que eu nunca tinha imaginado. Estava diante da possibilidade de finalmente denunciar José, colocar tudo para fora e ver minha dor reconhecida pela lei. Mas, ao olhar para minha mãe, vi o medo nos olhos dela. Ela estava tão abaladada quanto eu, mas sua resposta foi mais calma, mais resignada. Filha, ela começou com a voz embargada. Eu sei que você está com raiva. Eu sei que ele fez coisas terríveis, mas por favor, não envolva a polícia. Ele vai embora, isso é certo. Ele vai sair da nossa vida para sempre, mas se chamar a polícia, Joaquim também pode acabar respondendo por isso. Ele está completamente influenciado por José, e eu sei que ele nunca faria isso com você se não fosse por causa da bebida. Eles estavam bêbados, isso foi tudo uma confusão. Eu queria gritar. Queria que todos pagassem pelas coisas que fizeram, pelas palavras que disseram, pela dor que me causaram. Eu queria que José fosse preso, que ele fosse responsabilizado por suas ações. Queria que Joaquim entendesse que, mesmo que não tivesse feito aquilo de forma consciente, ele também precisava enfrentar as consequências de suas escolhas. Mas minha mãe estava tão quebrada, tão temerosa, que o medo dela tomou conta da situação. Ela não queria que a vida de Joaquim fosse destruída. Ela não queria que, apesar de tudo, a família fosse ainda mais dilacerada. Por favor, minha filha, ela insistiu, segurando minhas mãos com ternura. Vamos deixar isso para trás. Ele vai embora. Eu prometo. Ele nunca mais vai pisar aqui. Eu olhei para ela e senti um vazio dentro de mim. A justiça que eu ansiava parecia estar se distanciando cada vez mais. Eu queria que todos pagassem. Queria que eles sentissem o peso do que fizeram comigo. Mas o que mais doía era ver minha mãe tão devastada, tão cega pela esperança de que as coisas iriam melhorar, que ela preferia que tudo ficasse em silêncio, que a vida seguisse em frente sem mais confrontos.
Minha vontade de denunciar todos era grande. Eu queria que a verdade fosse ouvida, que as pessoas vissem o que tinha acontecido de fato. Mas, ao olhar para minha mãe, percebi que por mais difícil que fosse, ela precisava de um tempo para digerir tudo aquilo. Eu não podia, naquela hora, fazer algo que a destruísse ainda mais. Eu queria justiça, mas a lealdade à minha mãe também falava mais alto. Eu sabia que aquilo não era o fim, que de alguma forma o caminho para minha recuperação e para a construção de um futuro mais saudável começava ali, naquele momento de difícil decisão. Não sabia se teria a coragem de fazer isso mais tarde, mas naquele instante, por amor a ela e ao meu irmão, decidi que não tomaria essa atitude agora. Eu olhei para José, ainda no chão, como se ele fosse uma sombra daquilo que ele tinha sido em nossa vida. Ele estava derrotado, mas eu sabia que ele ainda tinha poder sobre a nossa história, se deixássemos. A minha dor, meu sofrimento e o que ele tinha feito ainda eram grandes demais para ignorar. Mas meu coração, por mais frágil que fosse, estava tentando entender a escolha de minha mãe. Eu queria justiça, mas talvez, naquele momento, a justiça fosse o silêncio e a decisão de deixar para trás quem não merecia mais fazer parte da minha vida. A dor era imensa, mas eu sabia que, aos poucos, eu encontraria uma maneira de seguir em frente, mesmo sem a punição que eu tanto esperava. A partir daquele momento, a vida em casa mudou para sempre. José foi expulso de lá por minha mãe. Ela tomou a decisão com firmeza, sem hesitar, sem olhar para trás. Ele não fez mais parte da nossa vida, e minha mãe se levantou em sua defesa, como uma leoa protegendo os filhos, sem dar espaço para ele continuar em nosso meio. Eu nunca a vi tão forte, tão decidida. Aquela era a minha mãe, a mulher que, mesmo com todos os seus erros e fragilidades, estava disposta a nos dar a liberdade que tanto precisávamos. Eu fiquei de mal com Joaquim um tempão, era a única coisa que eu poderia fazer. Passaram-se dias e semanas, e o silêncio entre nós só aumentou. O que aconteceu naquela casa não poderia ser esquecido facilmente, e a dor de ter sido enganada por quem confiávamos era difícil de suportar. Meu tio Roque, ainda embriagado naquela noite, se aproximou de minha mãe, com um olhar de arrependimento misturado com vergonha. Maria, me perdoa. Eu sei que errei também. Eu não vi o que estava acontecendo. Me deixe ajudar, por favor. Ele disse, com a voz trêmula e os olhos marejados de lágrimas. Minha mãe, que estava exausta, mas com a firmeza de quem já tinha enfrentado o pior, não se deixou enganar. Ela olhou para ele, sem raiva, mas com uma tristeza profunda, e disse, com a voz calma, mais autoritária: Roque, você também perdeu o meu respeito. Não quero mais você aqui. Vá embora. Eu nunca mais quero ver a sua cara. Os anos se passaram. Eu tinha apenas 17 anos quando tudo aconteceu, mas depois, aos 25, estava em um lugar muito diferente. Minha vida já não era mais marcada pela dor e pelo medo que eu carregava. Eu me formei em psicologia, algo que sempre sonhei fazer, algo que me ajudou a entender melhor a mim mesma e a curar os traumas que ainda estavam dentro de mim. Eu sempre tive um carinho imenso pela área da psicologia, desde que comecei a entender mais sobre como a mente humana funciona. Percebi que poderia ajudar outras pessoas a superarem suas próprias dores. Estudar sobre o comportamento humano, aprender a ajudar os outros a se curarem, me trouxe uma sensação de propósito e de cura. Quando eu entrei na faculdade, comecei a entender que o que eu passei não precisava ser o fim, mas sim um começo. A psicologia me ajudou muito. Eu aprendi, aos poucos, a lidar com o que aconteceu quando eu era mais jovem. Lembro que, durante os primeiros anos de faculdade, muitas vezes eu me via lembrando de tudo o que vivi, mas agora com uma nova perspectiva. Ao invés de deixar que o trauma me dominasse, eu usava tudo o que aprendi para me fortalecer e entender as emoções que eu tinha guardado por tanto tempo. O apoio que recebi durante os anos de faculdade também foi fundamental. Eu tinha amigas e professores que me incentivavam a não desistir, e o apoio de minha mãe foi sempre incondicional. Ela me via crescer e se transformar,
e seu sorriso, agora, era um reflexo da força que sempre esteve dentro dela. Aos 25 anos, ao me formar como psicóloga, eu olhei para trás e soube que todo aquele sofrimento tinha me levado a ser quem eu sou hoje. Não era mais uma garota de 17 anos perdida e com medo. Agora eu tinha a confiança e a força para ajudar outras pessoas a se encontrarem também, a superarem suas próprias dificuldades. Eu sabia que minha jornada não tinha sido fácil, mas o caminho da superação era o que me impulsionava para a frente. Agora, como psicóloga, eu tinha um propósito maior: ajudar as pessoas a se encontrarem e a superarem as dificuldades da vida, assim como eu fiz. A vida tinha me mostrado que, apesar das dificuldades, sempre há uma luz no fim do túnel, e eu estava determinada a ser essa luz para outras pessoas. Com o passar dos anos, minha vida começou a tomar um rumo muito diferente. A dor que eu carregava desde os 17 anos agora estava sendo transformada em algo positivo, algo que eu poderia compartilhar com outras mulheres que, assim como eu, passavam por situações difíceis. Decidi abrir um instituto. O nome era Instituto Renova Mulher, um espaço onde eu pudesse ajudar mulheres que sofriam com abuso e traumas emocionais. Eu queria ser o apoio que eu nunca tive, ajudar essas mulheres a se reencontrarem e a se curarem. Meu instituto cresceu aos poucos. Eu estava ali, ao lado delas, ouvindo suas histórias, oferecendo o suporte emocional necessário e ensinando-as a superar seus medos. Com o tempo, ajudei várias mulheres a encontrarem força, a recuperarem sua autoestima e a se libertarem de seus passados. Cada história que eu ouvia me fazia lembrar de minha própria jornada, mas também me dava mais motivação para seguir em frente. Eu sabia que juntas, todas essas mulheres poderiam superar qualquer coisa. Foi no instituto que conheci Alberto. Ele chegou até lá, envolvido com um projeto social, querendo ajudar as mulheres que atendíamos. Ele era um homem gentil, atencioso, com um olhar cheio de empatia. Não demorou muito para que começássemos a conversar com mais frequência. A sua forma tranquila de ser, o jeito como ele se preocupava com o bem-estar de todos, me fez perceber que talvez eu pudesse confiar de novo, que nem todos os homens eram como José. Alberto passou a ser uma presença constante no instituto, sempre disposto a ajudar, a ouvir e a oferecer palavras de encorajamento. Aos poucos, nossa amizade foi crescendo, até que, sem perceber, começamos a nos aproximar cada vez mais. Ele não era apenas um homem gentil, mas alguém que realmente entendia o que eu passava. Ele sabia que eu tinha minhas cicatrizes, mas nunca me tratou como uma vítima. Ele me via como uma mulher forte, com uma missão, e isso me fez admirar ainda mais o tipo de pessoa que ele era. Foi durante uma tarde tranquila, depois de um dia de trabalho no instituto, que ele me convidou para um café. Estávamos sentados em uma pequena cafeteria, conversando sobre nossas vidas, sobre as experiências que cada um tinha vivido. Ele me fez sorrir de uma maneira que eu não lembrava de como se fazia há muito tempo. E naquele momento, percebi que minha vida estava mudando novamente. O amor, ou melhor, a possibilidade de amar, estava entrando na minha vida de uma forma tranquila e serena. Alberto não era uma solução para o meu passado, mas ele era a prova de que eu podia confiar novamente, de que eu merecia ser feliz. Nos meses seguintes, começamos a namorar. Era um relacionamento diferente de tudo o que eu já havia vivido. Alberto respeitava meus limites, me apoiava em tudo o que fazia e me mostrava que o amor, de verdade, não tinha nada a ver com dor ou possessividade, mas com respeito e companheirismo. Juntos, éramos uma equipe, e o amor entre nós se fortaleceu com o tempo. Eu nunca imaginei que, após tudo o que passei, eu poderia abrir meu coração novamente. Mas com Alberto, eu aprendi que a verdadeira felicidade não é sobre apagar o passado, mas sobre aprender a viver com ele e seguir em frente, com coragem e com a confiança de que o melhor ainda estava por vir. Os anos passaram, e com 28 anos, eu estava em um lugar muito diferente do que imaginei quando tinha 17. A dor que um dia tomou conta da minha vida agora era apenas uma memória distante,
e eu havia encontrado a paz e a felicidade ao lado de Alberto. Nossa relação, construída com carinho, respeito e confiança, floresceu de uma maneira simples, mas verdadeira. Aos 28 anos, nós nos casamos. Não foi uma grande cerimônia com festas ou com muita gente. Optamos por algo simples, mas significativo, só com as pessoas mais próximas. Em uma tarde tranquila, rodeados pela natureza e pelo silêncio do nosso pequeno mundo, dissemos sim um para o outro. O que mais importava naquele momento era a certeza de que estávamos prontos para enfrentar o futuro juntos. A vida nos tinha ensinado tanto, e agora, o que importava era o amor que compartilhávamos, algo que já estava além de palavras ou de grandes celebrações. No ano seguinte, nossa vida tomou uma nova direção. Eu, que um dia pensei que a felicidade seria algo distante e inalcançável, agora experimentava a alegria pura de ser mãe. Quando descobrimos que estávamos esperando nosso filho, foi uma sensação indescritível. Eu e Alberto ficamos radiantes, emocionados e gratos pela oportunidade de trazer uma nova vida ao mundo. Nosso filho seria o símbolo de nossa união, de todo o amor que compartilhamos e da nossa jornada de superação. E então, no dia 10 de maio, nasceu o nosso pequeno Lucas. Ele era tão perfeito, tão lindo, que não havia palavras para descrever o quanto eu o amava já naquele momento. Ele trouxe uma nova luz à nossa vida, e todos os desafios que enfrentei no passado pareceram diminuir diante do sorriso dele. Quando o segurei nos meus braços pela primeira vez, eu soube, sem sombra de dúvida, que tudo o que passei valeu a pena para chegar até ali. Alberto e eu nos tornamos pais com a alegria e a responsabilidade de dar ao Lucas um futuro melhor, longe das dores e traumas que um dia marcaram nossas vidas. Ele seria a nossa razão para continuar, para sermos as melhores versões de nós mesmos, para darmos a ele o melhor de nós, para que ele crescesse em um ambiente de amor, respeito e compreensão. Nosso filho, Lucas, se tornou o centro das nossas vidas, e cada dia ao seu lado era um presente. Ele era a nossa esperança, a nossa alegria. Eu sabia que, ao olhar para ele, eu estava olhando para o futuro, para um futuro cheio de possibilidades, cheio de amor. Com o tempo, minha vida continuou a florescer de maneiras que eu nunca imaginei. O amor que compartilhava com Alberto se aprofundou a cada dia, e juntos nos tornamos uma equipe forte, não só no casamento, mas também como pais. Após o nascimento do Lucas, o nosso primeiro filho, o amor pela maternidade foi ainda mais forte, e sabíamos que queríamos expandir nossa família. Logo depois de Lucas, veio a nossa segunda alegria, a pequena Sofia. Ela chegou em nossas vidas com o brilho de um novo começo e, como o sol da manhã, trouxe uma energia contagiante para nossa casa. Sofia tinha um sorriso encantador e uma energia vibrante que preenchia o ambiente com risos e brincadeiras. Ela era nossa menina determinada e curiosa, sempre fazendo perguntas e buscando entender o mundo ao seu redor. Seus olhos brilhavam com curiosidade, e eu sabia que ela seguiria seus próprios caminhos com confiança e coragem. Em seguida, veio o Henrique, o nosso terceiro filho. Diferente de Sofia, Henrique era mais calmo e observador. Ele tinha um jeito tranquilo, mas ao mesmo tempo, quando falava, suas palavras eram profundas e sabiam tocar o coração de todos. Henrique sempre foi o tipo de criança que gostava de estar perto da família, e aos poucos fui percebendo o quão sensível ele era, com um coração gigante, disposto a ajudar os outros. Após Henrique, vieram gêmeos, a nossa quarta e quinta alegria, Miguel e Mariana. Quando soubemos que seriam gêmeos, nossa felicidade não cabia no peito. Eles nasceram com personalidades distintas, mas igualmente adoráveis. Miguel era extrovertido, cheio de energia, e sempre foi aquele que adorava se divertir e brincar. Já Mariana, a mais calma e reservada, tinha uma inteligência aguçada e um olhar atento para tudo. Juntos, eles completavam a nossa família de uma maneira única e especial.
Cada um dos meus filhos trouxe uma nova perspectiva à minha vida, me ensinando algo diferente. Eles foram a razão pela qual eu segui em frente, a razão pela qual a dor do passado foi deixada para trás. Cada um deles me mostrava, em sua própria maneira, que a vida tinha muito a oferecer e que a felicidade estava nas pequenas coisas do dia a dia. Como mãe, tive o privilégio de ver cada um dos meus filhos crescer, com suas próprias escolhas e desafios. Lucas, nosso primogênito, sempre foi muito responsável, com um espírito forte. Ele seguiu seus estudos e, aos 18 anos, decidiu estudar engenharia, sempre com o sonho de construir algo grandioso para o futuro. Ele era nosso exemplo de perseverança, aquele filho que, mesmo nos momentos difíceis, sempre soube encontrar forças para seguir em frente. Sofia, por outro lado, se apaixonou pela arte desde pequena. Aos 16 anos, ela começou a se interessar por pintura e logo percebeu que seu caminho era o da expressão criativa. Embora fosse um pouco mais introvertida que Lucas, Sofia encontrou sua voz nas cores e nas telas, sempre com a ideia de transformar o mundo ao seu redor. Sua determinação em seguir sua paixão me encheu de orgulho. Henrique, aos 17 anos, decidiu que queria estudar psicologia, inspirado pela minha trajetória. Ele sempre foi um menino observador, com uma habilidade incrível para entender as pessoas e suas emoções. Vi nele a vontade de ajudar os outros, de fazer a diferença, e sabia que ele estava seguindo um caminho que o levaria a lugares incríveis. Miguel e Mariana, os gêmeos, traziam consigo uma energia vibrante. Miguel adorava esportes e se tornou um grande jogador de futebol, sonhando em representar seu país um dia. Já Mariana se destacou como professora, fascinada por geografia. Aos 18 anos, ela ganhou uma bolsa de estudos para uma das melhores universidades. Cada um de meus filhos teve seu próprio caminho, suas próprias escolhas e sonhos, e eu vi, com o coração cheio de amor, como eles cresceram para se tornarem pessoas incríveis. A jornada de ser mãe nunca foi fácil, mas com cada um deles eu aprendi, cresci e, mais importante ainda, aprendi a ser forte e resiliente. Graças a Deus, meus filhos foram todos estudiosos. E antes que você pergunte, e o seu irmão Joaquim você perdoou? Sim, eu perdoei porque isso estava um peso em minha mente, eu estava precisando me libertar, e um simples perdão pode te trazer paz para sua vida. E netos e bisnetos? Você deve estar querendo saber, né, minha querida? Hoje, com 75 anos, olho para minha vida e vejo que tudo o que passei, tudo o que enfrentei, me trouxe até aqui. Eu sou grata por cada passo, por cada lágrima, por cada sorriso que me fez mais forte. Tenho 5 filhos, 11 netos e 5 bisnetos, e isso, para mim, é a maior realização de todas. Aos 75 anos, vejo meus filhos adultos, cada um com sua vida, suas escolhas e suas conquistas. Eles se tornaram pessoas incríveis, que fizeram o mundo um lugar melhor apenas sendo quem são. Eu os vi crescer, amadurecer e construir suas próprias famílias. E ao olhar para cada um deles, me sinto orgulhosa e realizada. Eles são a prova de que, apesar de tudo, a vida tem uma maneira linda de se reconstruir. Meus netos são o brilho dos meus olhos. Eles têm o poder de me fazer voltar no tempo, me lembrando da criança que fui, cheia de sonhos e esperanças. Eles são curiosos, alegres e, de certa forma, continuam a história que comecei. Com meus bisnetos, meu coração se enche ainda mais de alegria. São a continuidade do legado, a prova de que a vida segue em frente, mesmo após tantos desafios. Quando penso no que vivi, no que conquistei, eu me sinto completa. Não foi uma vida fácil, e não seria justo dizer que não houve momentos de dor. Mas cada dificuldade que enfrentei me fez mais forte, mais sábia. E quando olho para a minha família, vejo que todo o esforço valeu a pena. Eu nunca imaginei que um dia veria tudo o que construí. Minha carreira, minha família, meus filhos e netos, e agora, meus bisnetos, com o coração cheio de gratidão. Se você se emocionou,
ou se sentiu tocado por essa jornada de superação, me deixe saber. Deixe seu like, se inscreva no canal para mais histórias como essa e compartilhe suas impressões nos comentários. Eu adoraria saber o que você achou da minha trajetória e da minha jornada de superação. Ah, e não se esqueça de entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui na descrição. Lá você vai ver histórias de outras senhoras assim como a minha. Obrigada por estar comigo até aqui. Até a próxima e continue acreditando na sua força.